Hoje nos encontramos na casa de Deus porque queremos louvar o seu nome. Por isso é que viemos aqui, para reconhecer que Deus é nosso Senhor. E junto do nosso louvor, há de subir a presença dEle, as nossas intenções, tudo aquilo de que precisamos para que a nossa vida possa ir para frente. Deus nos fez para a eternidade e peregrinamos nesse mundo entre tantas dificuldades e provações, sabendo que os braços de Deus estão abertos para nos encontrar. Por isso, como quer que seja a nossa vida, haveremos de dizer cada dia: minha vida vale a pena do jeito que é, porque eu acredito que Deus tem para mim um plano e só eu o poderei realizar. Antes de falarmos do Evangelho, gostaria de dizer, alertar, conscientizar: mês de julho é chamado mês amarelo, porque nesse mês, no Brasil, há um grande esforço de conscientização para dois problemas que afetam gravemente a população. O primeiro deles, especialmente para os homens, é o câncer de bexiga. Pouco se fala, mas tornou-se muito comum, especialmente nos últimos anos. Pessoas com mais de 50 anos estão bem sujeitas, homens sobretudo, tabagistas, pessoas que ainda fumam, e mesmo pessoas que moram ou convivem com fumantes, têm tendência a desenvolver câncer de bexiga. Outros produtos químicos, como esses que os cabeleireiros usam, frentistas de postos de gasolina, de combustível, motoristas de caminhão, por conta da fumaça, os resíduos vão para os rins, não conseguem ser filtrados pela urina e se depositam na bexiga. É preciso tomar muito cuidado, porque não há aviso prévio. Então, homens a partir de 50 anos que fazem exames de próstata precisam alertar os médicos também para isto. Quero fazer um ultrassom da bexiga. É um direito, é um dever de fazermos isso, porque muitas vezes a gente vai no médico, não desmerecendo naturalmente, mas ou você vai pelo convênio, ou vai pelo SUS, e o médico faz uma consulta muito sumária. Então você diz o que você tem, e ele manda você fazer os exames e já despacha você. Você não pagou a consulta, né? O plano que vai pagar é o SUS. Eu repito, com todo respeito, que merece os profissionais de saúde, mas a gente tem que ficar atento. Doutor, por favor, pede uma tomografia, um ultrassom da bexiga, homens a partir de 50 anos. E o segundo mal que atinge, curiosamente, boa parte de pessoas que morrem em acidentes de carro, bexiga estourada. Quando você está com vontade de fazer xixi e não para, não se alivia, a sua bexiga está inflada. Se você sofre um acidente ou se você freia bruscamente, o cinto de segurança comprime de forma violenta e a bexiga estoura. 5% de causa de mortes no trânsito vem de bexiga estourada. Não quebrou osso, não tem sangramento externo. A pessoa diz: graças a Deus não aconteceu nada, mas a bexiga estourou e a pessoa não sente. A urina vai para os órgãos internos, contamina e depois de dias, a pessoa começa a urinar sangue, começa a passar mal, tem febre, porque está infeccionada. 5% dos acidentes de carro, morte por conta de bexiga estourada. E finalmente, para não falar muito de doença, mas esse mês de julho, nós temos que ficar atento a uma campanha grande da parte do governo, mas nós é que temos que correr atrás.
hepatite. É uma doença que precisa ser tratada. É muito comum as pessoas terem hepatite e não saberem. Existe hepatite A, B, C, D e E. 5 tipos de hepatite. Esses vírus infectam o fígado e a pessoa leva anos sem perceber. Às vezes sente mal quando come alguma coisa, percebe a pele um pouco amarelada, o fundo dos olhos, mas foi um resfriado, foi uma coisa e passou. Mas hepatite pode ser mortal. E a morte por hepatite é muito ruim, é muito feia. Hepatite se pega por contágio. Não é só por contato sexual, como se imaginava, mas especialmente pelo sangue contaminado, pela saliva. Então, às vezes, a gente vai em um restaurante e vai em um hotel e não sabe como é que foi feito o trabalho de higienização dos talheres, por exemplo, né? Então, às vezes a pessoa que tem hepatite comeu ali, mas o talher não foi bem higienizado. E as verduras podem ter sido regada com água contaminada pelo vírus. Então, cuidado na higienização das verduras, os talheres, aparelho de barbear e coisas que mexem assim com o nosso interior. Quando a gente conversa muito perto de uma pessoa contaminada, ou de qualquer pessoa, a gente não percebe, mas a pessoa expele perdigotos de saliva. Dá para ver quando o sol está batendo e a pessoa espirra, por exemplo, né? Faz aquele chuveiro. Então, aquelas partículas vêm nos olhos da gente. Então, é muito... Desculpe de falar essas coisas, mas são coisas que podem fazer diferença de vida ou morte. Então, cuidado ao espirrar com lenço, né? Então, proteger na própria roupa. Falar muito perto da pessoa, vem essas partículas de saliva que espirram nos nossos olhos. Vamos falar do Evangelho, que hoje traz esta beleza. Jesus que recebe de volta os 72 discípulos que ele enviou em missão. E eles voltam alegres, contentes, porque em nome de Jesus eles operaram curas. Em nome de Jesus eles expulsaram demônios. Estão alegres, porque a missão foi bem sucedida. Mas Jesus os adverte. Vocês estão alegres porque tudo deu certo, dessa vez. Mas olha, Satanás pulou do céu como um raio para vos perseguir. Vocês serão mandados como ovelhas no meio de lobos daqui para frente. Jesus fala isso para todos nós que somos batizados. Nós somos missionários. É isso que a igreja este ano, sobretudo, insiste. O apelo do Papa Francisco ainda ecoa em nossos ouvidos. Vamos ser uma igreja em saída, uma igreja que vai para o mundo, que transforma as estruturas, que muda a cultura. Então, todos nós somos missionários de Jesus. E a todos nós ele adverte. Nós temos que trabalhar sim, com toda a nossa inteligência, com as nossas forças, com os nossos recursos, doar o nosso tempo. Isto é eficiência. Nós precisamos buscar eficiência na evangelização. Nas suas casas, com seus familiares, no seu ambiente de trabalho. Sempre vou repetir isso, dirigindo o seu carro na rua, no partido político que você acredita, que você colocou seu nome. Tem que ser cristão em todo lugar. Isso é eficiência nossa. Nós acreditamos no bem comum, lutamos pela paz, pela justiça. É parte do nosso ser cristão. Mas a eficácia, o resultado, vem de Deus. Ninguém pode se arrogar, se orgulhar, porque fez um bom trabalho. Esse é o princípio da queda. É assim que Satanás seduz as pessoas que querem servir a Deus.
inspirando nelas a vaidade, orgulho, a pretensão de se tornarem autorreferenciais. Não é demais lembrar que o grande pecado dos primeiros pais, Adão e Eva, foi terem ouvido a voz de Satanás, que disse a eles: se vocês transgredirem a lei de Deus, comendo do fruto proibido, vocês serão iguais a ele, vocês serão deuses. E os primeiros pais, assediados pelo mal, deram vazão ao orgulho, à vaidade, e se sentiram autorreferenciais. Nós somos donos da verdade. E aí veio a queda, daí vem o pecado, daí vem a derrocada. Por isso é que Jesus adverte aos seus: olha, a eficiência é nossa. Temos que trabalhar com tudo o que temos para o bem, para a justiça, em nome da paz, mas sabedores que o fruto, a eficácia, é Deus que concede. Sendo assim, a gente não desanima quando as coisas não dão certo. Oh, mas eu me esforcei tanto, levantei tão cedo para preparar a comida para dar para os pobres, tirei roupa boa do meu armário, e agora vem essa chuva, eu não posso sair de casa. Ou então, eu fui levar a comida para um pobre e ele me xingou, como acontece muitas vezes aqui conosco. A pessoa que está na rua está afetada por distúrbios psicológicos. Uma pessoa que passou a noite na rua, no frio que nós estamos tendo aqui em São Paulo, imagine como é que acorda, sem poder usar banheiro, sem se lavar, sem se proteger do frio, sem tomar um café quente. Então, a pessoa está indisposta muitas vezes. E quem vai fazer o serviço da caridade, às vezes espera sorriso, espera muito obrigado. E nem sempre o pobre tem condições de dar. Mas não é sobre o pobre. E quando a gente trata de um doente, por mais que a gente ame a mãe, o pai, quando você vai dar banho numa pessoa doente, uma pessoa que não pode cuidar de si mesmo, você precisa se colocar no lugar dela. Quando a pessoa está em idade avançada, ou ela sofre algum mal crônico, a carne desaparece, os ossos ficam supersensíveis por conta dos nervos que estão à flor da pele. Então você puxa achando que está ajudando, mas você está me machucando. Aí você fica bravo e assim por diante. Se a gente não se coloca no lugar do outro, você não tem condições de fazer o bem. Se você acha que o outro de alguma forma vai reconhecer o seu esforço, você não está preparado para ir até ele. É um aprendizado, é doação, é fazer o que Jesus fez, é amar, não porque o outro merece, mas é porque você é bom, porque a bondade está no seu coração. Jesus é esse que segue acreditando nos seus discípulos, que somos nós, e nos ensina a pedir ao Senhor que envie cada vez mais operários para a messe, que chame mais pessoas de boa vontade para esse grande serviço de humanização da vida. Nós estamos vivendo um processo inverso. Olha, o profeta Isaías e o apóstolo Paulo hoje falaram. Isaías falou a Jerusalém, a nossa Jerusalém. Paulo falou a Israel de Deus. Eles estão falando de um tempo, de uma situação utópica, que nós buscamos, a Jerusalém celeste, que está presente em todos os lugares e que precisa emergir. Está presente em São Paulo, mas ainda escondida, sob o manto da violência, no qual a cidade se cobre, da injustiça, da discriminação. Mas a Jerusalém celeste já está aqui. É por isso que Jesus vai dizer aos seus discípulos: a cidade que não acolher vocês, vocês batam o pó e digam para eles: olha, nem o pó dessa cidade eu quero carregar comigo, porém, fiquem sabendo, o reino de Deus está próximo, já está no meio de vocês. É que vocês não percebem, vocês não veem. Então,
Me surpreende muitas vezes quando alguém imagina que a Bíblia esteja falando do Israel de hoje, de Jerusalém de hoje. Paulo viveu há 2000 anos, Isaías viveu há quase 2600 anos. Eles não conhecem Israel de hoje. E lembre-se que naquele tempo foram os líderes dos judeus na cidade de Jerusalém, foram eles que mataram Jesus. Então, o nacionalismo é sempre um impedimento à graça de Deus. Por quê? Porque Deus veio para todos, todos os povos, todas as nações, todas as culturas. Mas quando a gente começa a achar que Ele veio só para as coisas que eu acredito, só para o mundo que eu conheço, aí a gente começa a se separar. A palavra fariseu significa separado. Lembram-se como os fariseus perseguiram Jesus, amando das elites, dos saduceus, todos religiosos, todos exaltando a glória de Jerusalém, todos esperando o reerguimento de Israel. Nacionalismo estreito. E Jesus, quando querem fazer rei, ele foge. E quando Pedro diz assim, tu és o Messias, o Filho de Deus, Jesus vai dizer, não diga isto a ninguém. Porque Jesus não queria ser identificado com aquele Messias nacionalista que estas pessoas esperavam. Ele não veio para um povo, para uma classe social, para uma raça, para uma etnia. Os nazistas, há bem pouco tempo atrás, falavam isso também. Eles não se importavam com Jesus, com a religião. Tanto é que mataram padres, freiras, bispos, não importavam com isso. Mas eles achavam que o Deus deles, representado por aquela suástica, que é uma deformação da cruz, aquele Deus deles é que era certo. Então, qual é a missão deles? Impor a sua ideologia ao mundo. E quem não estivesse de acordo, eles mataram, trucidaram. Nós não podemos cair na tentação de acharmos que porque nós somos cristãos ou porque fomos batizados. Não, não, não. Nós somos partes do mundo. Deus olha para cada um de nós como obra sua e nos ama. Eu insisto, não é porque nós somos bons, porque a gente vem à missa. Ele nos ama porque Ele é bom. E Ele quer que nós façamos isso também a todo mundo. E é por isso que Ele acredita em nós. E continua nos alimentando com a sua palavra, com o seu corpo e sangue, para que tenhamos alegria de viver, para que tenhamos vontade de ser feliz, para que possamos superar os desafios, os medos, e, confiando nele, saber que a fidelidade é o que Ele espera de nós. Na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, nós seguimos confiando em Deus. Maldizer a Deus quando as coisas não vão bem, não é próprio de um cristão, não é próprio de um discípulo. Ele mesmo vai dizer aos seus discípulos, eu mando vocês como ovelhas no meio de lobos. Olha o que isso significa. O mundo que nós vivemos, quem são os lobos que nos cercam? Mas ainda assim, Ele continua acreditando e nos chamando de ovelhas, porque espera que nós possamos agir como Ele fez. Sempre me chama a atenção, os pequeninos, eles ficam lá no salão e o telão, a missa fica passando o tempo inteiro, eles ficam assistindo a gente. De vez em quando ele olha, a câmera que está aqui atrás mostra a vocês, meu pai, minha mãe sentada ali. Eles veem a gente. E esse pequenino de 4 ou 5 anos me perguntou, por que tem aquele carneirinho na igreja? Imediatamente eu sabia do que ele estava falando. É claro, o carneirinho, o cordeiro, uma das mais belas representações de Jesus, a ovelha sacrificada. Ele preferiu se fazer
vítima do que lobo. Não é fácil. O nosso sangue fala alto. A gente quer brigar quando é ofendido, quer revidar. Mas temos que olhar para Ele. Temos que aprender dele. Senão, nunca faremos a diferença nesse mundo.